eu sempre tive a sensação de que algo estava errado. Minha esposa, Daniela, começou a agir de forma estranha, chegava tarde em casa, mantinha o celular grudado nas mãos e me tratava como um colega de quarto que ela mal tolerava. Mas, como um idiota, ignorei os sinais. Disse a mim mesmo que era apenas paranoia, que depois de 10 anos de casamento, as coisas naturalmente esfriavam. Até que cheguei em casa e vivi o pesadelo que mudaria tudo. Era para ser uma noite normal. Saí mais cedo do trabalho, planejando surpreender Daniela com o prato favorito dela e uma garrafa de vinho tinto. Até passei na floricultura e comprei um buquê, uma tentativa patética de reacender o que restava do nosso casamento. Mas assim que abri a porta, soube que havia algo errado. A casa estava silenciosa demais. Nada de TV, música ou a voz da Daniela no telefone. Só silêncio. Meu estômago revirou. Quando entrei na sala, meus olhos se fixaram em algo que fez meu sangue gelar. Sobre a mesa de centro, como se fosse um troféu, havia uma foto impressa. Minhas mãos tremiam enquanto eu a pegava. Era a foto do corpo nu de outro homem. Mas não era qualquer parte, era exatamente o que você está imaginando. A repulsa me fez quase vomitar. Escrito em tinta vermelha, no topo da foto. O brinquedinho favorito da sua esposa. Aproveita a visão, campeão. Fiquei paralisado. Minha respiração falhou. O coração batia tão forte que parecia explodir. Era como se o sangue estivesse fervendo de vergonha e raiva. Minha esposa, a mulher que eu amava, estava-me traindo. E pior, o cara teve a audácia de mandar prova, como se estivesse marcando território. Eu agarrei a borda da mesa com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Minha mente implorava por respostas. Mas tudo que eu senti era traição sufocante. E então, eu ouvi um rangido suave vindo do andar de cima. Daniela estava em casa. E ela não fazia ideia do que eu tinha acabado de encontrar. Fiquei parado ali, segurando aquela foto nojenta, minhas mãos tremendo de raiva e incredulidade. Meu peito subia e descia com dificuldade. A mente girava, repassando cada detalhe, cada tentativa patética de me convencer de que ela ainda era a mulher com quem eu me casei. Mas não era. Outro rangido veio do andar de cima. Ela estava lá. Minhas pernas se moveram sozinhas. Subi as escadas em 2 pulos, com o coração martelando como um tambor de guerra. Cada passo alimentava ainda mais o incêndio dentro de mim. A porta do quarto estava entreaberta. Ouvi o leve farfalhar de tecido. Fechei as mãos em punhos. Empurrei a porta. Daniela estava diante do espelho, arrumando o cabelo, completamente alheia. Usava apenas um robe de seda, aquele que eu comprei no nosso aniversário. A ironia quase me fez rir. Ela virou ao ouvir a porta e congelou ao ver meu rosto. Meu Deus, Tiago, ela engasgou, puxando o robe. Você me assustou. Não disse nada. Apenas levantei a foto e a mostrei. Seus olhos a fitaram. Por um instante, apenas um, eu vi. O pânico. O maxilar tenso. Os lábios abertos, prontos para mentir. E então, num piscar, ela recuperou a pose. Onde você conseguiu isso? Perguntou com a voz estranhamente calma. Soltei uma risada seca. Essa é a sua primeira pergunta. Não vai dizer, posso explicar, Tiago, ou, não é o que parece. Ela cruzou os braços, inclinando levemente a cabeça. Bom, já que você tem a foto, acho que já tirou suas conclusões. Ah, então nem vai negar. Interessante. Quem é ele? Perguntei com a voz baixa e afiada. Ela suspirou com exagero, como se eu estivesse sendo dramático. Isso importa. Me aproximei, apertando a foto até a sala. Quem? É ele? Ela me encarou. Algo brilhou em seus olhos, desafio. Deboche. Você não o conhece, respondeu. A forma casual com que falou fez algo estalar dentro de mim. Virei e esmaguei o punho na comoda. Um frasco de perfume caiu e se espatifou no chão. Não se faça de sonsa, Daniela. Não haja como se isso fosse nada. Minha voz saiu crua. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está dormindo com ele? Ela estremeceu, mas seu olhar escureceu. Não fala assim comigo. Ri com amargura. Te ofendi? Estou atrapalhando a diversão. Ela revirou os olhos. Sim, teve a audácia de fazer isso. Tiago, se acalma. Você está surtando. Surtando. Me aproximei mais. Você ao menos sente culpa. Seus lábios se curvaram.
Não era um sorriso, nem arrependimento. Culpa, repetiu. Acho que, um pouco. Mas também não é como se você fosse um santo, Tiago. Aquilo me tirou o ar. Dei um passo para trás. O que isso quer dizer? Ela deu de ombros, ajeitando o cabelo diante do espelho, como se fosse uma noite qualquer. Você ficou distante. Entediante. Eu precisava de mais. Fiquei parado, sentindo o estômago virar. Ela não estava arrependida. Não chorava. Não pedia perdão. Ela justificava. Você é inacreditável, murmurei. Ela se virou novamente. E, pela primeira vez, vi algo real em seu rosto, não era arrependimento. Era irritação. Olha, Tiago, sinto muito que tenha descoberto assim, disse como quem esqueceu de comprar pão. Mas sejamos honestos, nosso casamento já não era bom. Talvez seja o melhor. Cerrei os dentes. Melhor. Nem você está feliz. Nem eu. Talvez seja hora de seguir em frente, né? Eu havia imaginado esse momento tantas vezes. Pensei que ela choraria, imploraria. Que eu gritaria, quebraria coisas. Mas isso. Essa mulher fria, indiferente, quase zombando. Eu não a reconhecia. Algo em mim endureceu. Você quer que eu apenas siga em frente, disse lentamente. Como se não tivesse sido traído. Ela ergueu a sobrancelha. Você não vai fazer nada, Tiago. Qual o sentido de prolongar? Fiquei imóvel. O silêncio pesou. Ela achava que eu não faria nada. Daniela sorriu. Pensava que eu era fraco. Que eu só ia gritar, talvez chorar, depois dormir no sofá. Ela não fazia ideia. Não tinha a menor ideia de com quem estava lidando. Fiquei parado ali, segurando a foto amassada até meus dedos doerem. O coração batia como um tambor de guerra, mas minha mente nunca esteve tão clara. Daniela estava a poucos passos de mim, braços cruzados, com um sorriso arrogante, achando que tinha vencido esse jogo sujo. Que eu ia simplesmente aceitar, me esconder, me calar. Ela estava errada. Tão errada. Você não vai fazer nada, ela tinha dito. A audácia daquela frase me cegou por um segundo. Respirei fundo. Não para me acalmar, a fúria ainda fervia dentro de mim, mas para manter o controle. Eu não era mais o homem magoado. Eu era o homem que estava prestes a agir. Acha isso engraçado? Perguntei, com a voz firme. Daniela deu de ombros. Acho que você está exagerando. Exagerando. Repeti, com um sorriso torto. Tiago, eu não queria que fosse assim, mas talvez seja melhor assim. Parar de fingir. Fingir, minha voz baixou, fria. Ela suspirou, impaciente. Você também sentia. A gente já estava acabado. Eu só fui a primeira a admitir. Ela estava justificando tudo. Sem vergonha. Sem culpa. Soltei o ar devagar. Há quanto tempo? Ela piscou. O quê? Quanto tempo você está com ele? Ela hesitou, só por um segundo, mas foi o suficiente. Alguns meses, respondeu, desviando o olhar. Mentira. Era mais tempo. Quem é ele? Exigi. Ela bufou. Tiago, isso importa. Cerrei os punhos. Você acha que isso não importa? Ela revirou os olhos. Tá bom. O nome dele é Rafael. E pelo menos ele me faz sentir viva. Coisa que você não fazia há anos. A frase me atingiu como um soco no estômago. Fiquei ali parado, sentindo o peso da traição se cravar nos ossos. Eu podia ter gritado, quebrado tudo. Mas para quê? Daniela não se importava. Ela já tinha seguido em frente muito antes de eu desconfiar de algo. Soltei a foto. Ela caiu entre nós, flutuando devagar até o chão. Daniela sorriu com desprezo. Terminamos aqui. Algo dentro de mim quebrou. Saí do quarto sem dizer uma palavra. Ela pensava que tinha vencido. Que eu estava indo embora, derrotado. Mas ela não fazia ideia. Eu não estava recuando. Eu estava me preparando. E quando eu terminasse, ela ia se arrepender de cada segundo que passou com outro homem. Saí do quarto, com a mente em fúria e ao mesmo tempo congelada. Ouvi Daniela suspirar atrás de mim, murmurando algo, mas nem prestei atenção. Eu não estava fugindo. Estava recuando. Me reorganizando. Ela achava que isso era o fim.
Que eu ia aceitar a humilhação e deixá-la continuar com o amante. Ela não me conhecia. Fui direto para meu escritório e fechei a porta. Apoiei as mãos na mesa, tentando controlar a respiração. Meu reflexo na tela escura do computador me encarava, mandíbula tensa, veias saltadas, olhar vazio e furioso ao mesmo tempo. Eu deveria ter percebido antes. As noites fora. A repentina vaidade. A forma como me evitava com desculpas esfarrapadas. Fui um idiota. Mas não mais. Peguei o celular e rolei os contatos até encontrar o nome certo. Hesitei por um segundo, depois disquei. Tiago. Faz tempo, disse a voz do outro lado. Sim, Miguel, respondi. Preciso de um favor. Miguel era meu amigo desde a faculdade, um dos poucos em quem confiava. Não era detetive profissional, mas tinha faro e contatos. Sabia onde cavar. Que tipo de favor? Perguntou, já com o tom sério. Daniela está-me traindo, falei, apertando as têmporas. Silêncio. Depois, filha da mãe. Preciso de provas. Provas sólidas. Me dá uns dias. Vou conseguir tudo. Obrigado, disse, segurando o celular com força. Você tá bem, cara. Soltei um riso seco. Nem perto disso. Desligamos. Me recostei na cadeira, olhando para o teto. Eu podia pedir o divórcio ali mesmo. Já tinha a foto. Já tinha a confissão. Mas isso não bastava. Ela não só me traiu. Ela zombou de mim. Riu na minha cara enquanto admitia estar com outro homem. Eu não ia apenas sair de cena. Eu ia destruí-la. Fase 1. O golpe financeiro. Na manhã seguinte, acordei cedo. Daniela ainda dormia, esparramada na cama como se nada tivesse acontecido. Tive vontade de acordá-la e dizer tudo que pensava. Mas me contive. Liguei o notebook e comecei a trabalhar. Ela tinha se acostumado demais com a boa vida. Não trabalhava fazia anos, dizia que merecia ser cuidada. E como um otário, eu aceitei. Paguei tudo, casa, contas, compras caras. Isso acabava hoje. Entrei na nossa conta conjunta e transferi tudo para a minha conta pessoal. Deixei apenas o suficiente para as contas do mês, não daria a ela munição para bancar a vítima. Depois, cancelei todos os cartões de crédito em nome dela. Troquei as senhas de todos os serviços, Netflix, Amazon, até os apps de comida que ela usava. Mesquinho. Talvez. Satisfatório. Demais. Quando Daniela finalmente desceu, usando aquele mesmo robe de seda, eu já estava tomando meu café, esperando pelo show. Ela foi direto à geladeira, pegou o leite vegetal, fez café, e pegou o celular. Tocou na tela. Ouvi o primeiro TSS, aquele som que ela fazia quando algo não saía como queria. Tentou de novo. E de novo. Virou-se para mim, confusa. Tiago, meu cartão não está funcionando. Dei um gole no café, calmo. Estranho. Ela tentou outro. Nada. O que está acontecendo? Murmurou, mexendo no celular. Continuei observando. Finalmente ela me encarou. Você? Sim, respondi, pousando a caneca. A boca dela se abriu. Você pegou o dinheiro. Recostei na cadeira. Meu dinheiro. Peguei. Você não pode fazer isso. Posso, sim. Idiota, sussurrou entre dentes. Isso é infantil, Tiago. Infantil? Tipo trair o marido. Ela cerrou o maxilar. Você está exagerando. Ri, balançando a cabeça. Não, Daniela. Eu tô sendo inteligente. Ela cruzou os braços. Isso não muda nada. Você ainda vai acabar gritando e voltando a ser o mesmo homem chato e patético que sempre foi. Levantei tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Ela deu um passo para trás. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. Me aproximei, e falei baixo, direto no ouvido. Você não tem ideia do que está vindo por aí, Daniela. E pela primeira vez desde o começo de tudo, ela pareceu realmente assustada. Ótimo. Deixe que sinta medo. Porque isso, era só o começo. A falsa confiança de Daniela vacilou por um instante, mas ela logo se endireitou, cruzando os braços como se ainda tivesse algum controle. Tiago, você está ficando louco, zombou. Nada disso vai mudar as coisas. Pode fazer birra, mas no fim das contas, eu ainda vou te deixar.
Sorri de lado, apoiando-me no balcão. Me deixar? Com que dinheiro, Daniela? Ela abriu a boca, mas não disse nada. E então, caiu a ficha. Ela não tinha renda. Nem poupança. Nem plano B. Achava que ia se divorciar, pegar metade de tudo e ainda aproveitar a vida com o amante. Mas eu tirei dela a única coisa que realmente importava, o controle. Você não teria coragem, sussurrou. Inclinei a cabeça. Já tive. Ela agarrou o celular novamente, digitando como louca. Tentando acessar as contas, recuperar algo. Mas era tarde demais. Observei o rosto dela se contorcer de frustração, os dedos apertando o aparelho com força. Isso é ilegal, Tiago, gritou. Você não pode simplesmente me cortar. Soltei uma risada curta. Claro que posso. E deixei dinheiro para as contas. Não quero que você faça teatrinho de esposa abandonada no tribunal. Os olhos dela queimavam de raiva. Mas por trás, eu vi o pânico. Você está sendo vingativo? Cuspiu. Dei de ombros. E você está sendo iludida se acha que vai sair dessa ilesa. Ela respirou fundo. E então seu semblante mudou. A raiva deu lugar a algo mais calculado. Eu já sabia o que viria. Manipulação. Ela se aproximou e pousou a mão no meu braço. Tiago, disse com voz doce, quase carinhosa. Não precisamos fazer isso. Somos adultos. Podemos conversar. Ri. Uma risada real, aquela que arrepia quem ouve. Conversar. Como você conversou antes de pular na cama com o outro. Ela se encolheu, mas se recompôs. Não é bem assim. Afastei-me, negando com a cabeça. Você não vai reescrever a história, Daniela. Fez suas escolhas. Agora arque com elas. O rosto dela endureceu. A doçura falsa desapareceu. Você vai se arrepender disso, murmurou. Inclinei-me, olhando nos olhos dela. Já me arrependo de ter te amado. Seus olhos se arregalaram levemente. Ela não esperava aquilo. Bom. Deixe que sinta. Ela se virou e subiu correndo as escadas. Provavelmente para ligar para o Rafael. Ou bolar um novo plano. Deixei-a ir. Porque eu ainda não tinha terminado. Daniela sempre viveu de aparência. Precisava de atenção, de aprovação. A imagem era tudo para ela. E era isso que eu estava prestes a destruir. Peguei o celular e mandei mensagem para o Miguel. Tiago, conseguiu algo para mim? Miguel, consegui sim. Me encontra em 1 hora. Saí de casa, deixando Daniela sozinha com a própria ansiedade, e fui direto para o apartamento dele. Miguel já me esperava com um envelope grosso na mão. Espero que esteja preparado, disse, entregando. Abri e meu estômago virou. Não de tristeza, de ódio puro. Fotos. Mensagens. Recibos com data e hora. Daniela estava-me traindo havia quase 2 anos. E o melhor. Rafael, o amante, também era casado. Isso aqui é ouro, murmurei, folheando as provas. Miguel assentiu. A esposa dele não sabe de nada. Um sorriso lento surgiu no meu rosto. Mas vai saber. Fotografei os prints mais comprometedores e mandei para um número desconhecido. Tiago, oi, Camila. Você não me conhece, mas precisamos conversar sobre seu marido. 1 minuto depois, o telefone tocou. Atendi. Alô? Quem é você? A voz de uma mulher, tensa, desconfiada. Alguém que acha que você merece a verdade. Contei tudo. O silêncio do outro lado era pesado. Então, um suspiro preso. Ele dizia que trabalhava até tarde, que eu era paranoica. Cerrei o punho. Você não era paranoica, Camila. Você era esposa de um mentiroso. Mais silêncio. Depois, a voz dela firme como gelo, me manda tudo. E mandei. Cada detalhe. Sabia que Rafael estava prestes a experimentar o mesmo inferno que eu. Mas eu não parei por aí. Peguei as mesmas fotos, censuradas o suficiente para evitar problemas legais, e enviei, de forma anônima, para o trabalho da Daniela. Para os amigos. Para os parentes. Sem contexto. Apenas a verdade. Quando cheguei em casa, o celular explodia de notificações. Daniela tinha visto. Ela me esperava na sala, com o celular na mão, tremendo de raiva. Você é um imbecil, gritou, jogando o telefone contra a parede.
Desviei com facilidade, sorrindo. Problema, querida? Você arruinou minha vida, ela berrou. Dei de ombros. Não, Daniela. Você fez isso. Eu só mostrei para o mundo quem você é. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não de tristeza. De ódio. Desgraçado, sussurrou. Cruzei os braços. Achou que sairia impune. Ela respirava com dificuldade. Eu vou consertar isso. Soltei uma risada. Você não vai consertar nada. Acabou, Daniela. Quis jogar sujo. Eu joguei melhor. Ela recuou, olhando para a porta como se quisesse fugir. Mas não havia mais para onde correr. Daniela tinha perdido. E eu, só estava começando. Daniela ficou imóvel na sala, o rosto uma mistura de raiva e medo. Ela passou anos manipulando tudo ao redor, virando o jogo a seu favor. Mas agora, ela não tinha mais nada. Nem dinheiro. Nem reputação. Nem para onde correr. Eu tirei tudo. Você acha isso engraçado? Ela sibilou, com a voz trêmula. Me encostei na porta. Acho poético. Ela cerrou os punhos. Você destruiu minha vida, Tiago. Inclinei a cabeça. Não. Você destruiu. Eu só garanti que todos vissem quem você realmente é. O celular dela vibrou no sofá. Ela agarrou o aparelho, leu a tela e empalideceu. Eu sabia o que era. O trabalho dela tinha acabado de demiti-la. Daniela trabalhava com imagem pública, relações públicas. E agora? Um escândalo envolvendo adultério com um homem casado, exposto para colegas e clientes. Ela estava acabada. Desgraçado. Sussurrou, desabando no sofá. Eu observei cair, lentamente. E saboreei cada segundo. Você não pensou nas consequências, né? Perguntei. Achou que podia trair, mentir e sair por cima. Ela me encarou, os olhos ardendo de ódio. Eu vou te processar. Vou tirar tudo de você. Sorri. Não vai tirar nada. Andei até a mesa de centro e larguei uma pasta. Ela olhou desconfiada, depois abriu. Lá estavam os papéis do divórcio. Feitos por um advogado excelente, indicado por Miguel. À prova de qualquer contestação. Sem pensão. Sem bens. Sem casa, comecei a listar. Nem acesso à conta conjunta. Já tirei tudo de lá. Os olhos dela se arregalaram. Isso é injusto. Levantei a sobrancelha. E trair o marido era justo. Ela fechou a pasta com força. Não vou assinar. Inclinei o corpo, encarando-a, vai, sim. Ela tentou bancar arrogante. E por que acha isso? Sorri friamente. Porque se não assinar, eu ajudo a Camila a acabar com o Rafael. Ela já está se preparando para arrancar até o último centavo dele casa. Poupança. Guarda dos filhos. A respiração de Daniela falhou. Funcionou. Ela sabia que eu não estava blufando. Camila me ligou mais cedo, furiosa. Já tinha advogado, plano, provas. E se Daniela dificultasse? Eu mesmo ajudaria a acelerar o inferno na vida do amante dela. Você assina, e isso termina. Some da minha vida. Mas se não assinar, eu dedico o resto da minha vida a garantir que você sofra. Daniela engoliu seco. E pegou a caneta. Você vai se arrepender disso, Tiago, murmurou, enquanto assinava. Duvido. Ela assinou. E assim, estava feito. Ou, pelo menos, era o que ela pensava. Daniela podia ter saído legalmente da minha vida, mas isso não significava que eu tinha terminado com ela. Ela passou anos me traindo pelas costas. Era justo que eu retribuísse. E ela ainda tinha uma última coisa, Rafael. E eu ia tirar isso também. Esperei até o fim do dia, então liguei para Camila. Oi, ela atendeu, a voz firme. Camila, tenho um último pedido. Expliquei o plano. Ela riu, uma risada fria e vingativa. Adorei. Uma hora depois, Camila mandou uma mensagem para o Rafael. Camila, eu te perdoo. Vamos conversar. O idiota caiu na hora. Rafael, amor, me perdoa. Eu errei. Podemos consertar. Camila fingiu bem. Fez ele acreditar que ainda tinha chance. E então, mandou os prints para Daniela. Por acidente.
Não sei o que Daniela fez quando viu, mas sei que 2 horas depois Rafael foi expulso de casa. E Daniela ficou completamente sozinha. Sem marido. Sem amante. Sem dinheiro. Sem reputação. Só restou um silêncio amargo. 2 semanas depois. Estava terminando de empacotar minhas coisas. A casa era minha, Daniela não tinha mais direito a nada. Mas eu não queria mais viver ali. Memórias demais. Fantasmas demais. Ao sair, vi Daniela uma última vez. Sentada na calçada, com um multão velho, olhando nada. Uma mulher quebrada. Ela me viu e murmurou: "Você me odeia, né?" Parei. Pensei. "Não", respondi. "Não te odeio." Seus olhos tremeram. "Então por que fez tudo isso?" Respirei fundo. "Porque você merecia." E fui embora. Meses depois. Com o tempo, a raiva sumiu. O ódio, a sede de vingança, tudo virou alívio. Voltei à academia. Me mudei para um apartamento novo. Vida nova. Comecei a sair, sem pressa. Me sentir livre, sem desconfianças, sem mentiras. Pela primeira vez em anos, eu era só eu. Um dia, cruzei com Daniela na rua. Ela estava diferente. Mais magra, cansada. Sem aquele brilho arrogante de antes. Nossos olhos se encontraram. Ela tentou sorrir. Forçado. "Você tá bem", disse. "A nova vida te caiu bem." "Sim", respondi. Silêncio. "Você realmente acabou comigo, sabia", murmurou. "Nunca pensei que fosse capaz." Dei de ombros. "Você nunca me conheceu de verdade, Daniela." Ela mordeu o lábio. "Acha que um dia a gente poderia ser amigos?" Deixei as palavras no ar por alguns segundos. Depois sorri. Sem raiva. Sem mágoa. "Não, Daniela. A gente nunca foi amigo." Ela assentiu, com os olhos baixos. Sabia que era verdade. "Se cuida", disse eu. E fui embora. Sem olhar para trás. Livre. E sem nenhuma intenção de voltar.